Olá, bem-vindos à nossa semana Pão do Seu Jeito Saudável. Meu nome é Denise Odahara, eu sou nutricionista, especialista em panificação com fermento natural e criadora do método Pão do Seu Jeito. Nessa semana nós estamos aqui, eu estou fazendo esse evento para vocês, tão bacana, onde eu estou te mostrando como substituir o pão comum de mercado por um pão muito mais saudável, que vai te encher de benefícios e que pode reduzir e até te livrar de azia, mal-estares, né? Aqueles desconfortos gástricos e inflamações. E tudo isso você continuando a comer o seu pão, mas com fermento natural e feito por você, porque, claro, é muito melhor. E hoje, nesse terceiro encontro, eu vou tirar as principais dúvidas de como isso é possível. E vou te mostrar alguns dos meus pães que fazem mais sucesso. Quero te mostrar o pão de forma semi-integral. Ele tem 50% de farinha integral, 50% farinha branca. Ele leva azeite na massa, ou seja, tem adição de uma gordura saudável. Leva o sal e leva uma pitada de açúcar, que eu gosto de colocar o açúcar mascavo. O pão de forma multigrãos, que é o queridinho, é o que faz muito sucesso, porque ele leva grãos na massa e também na cobertura. Ele é super rico em fibras. Eu tenho aqui, eu coloco 6 grãos, né? Linhaça, dourada e marrom, gergelim, o negro e o branco, quinoa, semente de girassol e a semente de abóbora na cobertura. Tenho também o rústico clássico que eu quero te mostrar. Clássico, para mim, eu dei esse nome porque é um sourdough. Ele tem 7% de farinha integral, é como se fosse um pão branco, mas ele já leva 7% de farinha integral, que vai dar mais sabor para o pão, ele ajuda na caramelização. Então, assim, ele é o clássico tradicional. E o pão de recheado, um rústico recheado que eu quero mostrar, esse de azeitonas. Por quê? Porque ele também faz muito sucesso. O de azeitonas eu coloco azeitonas verdes e pretas. A azeitona preta traz a suculência, né, da azeitona preta. E a verde, porque quem gosta de azeitonas, às vezes prefere a azeitona verde. E eu faço uma mistura das azeitonas com ervas e a raspa de limão siciliano, é o toque. Eu vou te mostrar também o levain que eu estou fazendo, o levain que eu estou criando, para vocês terem uma ideia do que o meu curso te reserva. Por isso, se você ainda não viu os encontros anteriores, eu recomendo que você pare agora, vai lá, assista, porque eles vão sair do ar em breve. E é muito legal você ver o primeiro encontro, o segundo e também o de hoje. E você também não pode perder a chance de fazer parte da nossa comunidade exclusiva lá do Facebook, a comunidade Pão do Seu Jeito. Você vai continuar espalhando saúde para tantas pessoas, para quem a gente ama. Então, bora lá assistir os 2 vídeos e depois volta aqui para esse último encontro e vamos tirar todas as suas dúvidas, tudo bem? No final do encontro de hoje, eu vou falar mais uma palavra secreta para você ir lá na comunidade e digitar para eu te enviar hoje as dicas de como iniciar as suas vendas. Aquele papo que a gente teve no encontro de ontem, para quem gostou de saber que vender pode ser uma grande oportunidade. É um mercado que a gente pode atingir, é bem promissor. Bom, então antes da gente começar o tema de hoje,
Vou fazer uma revisão bem rapidinha daquilo que eu ensinei nos 2 últimos encontros. O pão é um dos alimentos mais consumidos no mundo todo. E muitas vezes as pessoas deixam de consumi-lo por causa do mal-estar que elas sentem, dos desconfortos. Daí então eu te apresentei a substituição para esse pão de mercado, que é o pão com fermento natural e tem todas as vantagens que o processo de fermentação natural proporciona em termos de saúde. E que se você se preocupa com isso, aproveita que o ano está só começando e dá o primeiro passo. Você pode preferir comprar, mas você vai encontrar alguns empecilhos aí no caminho que pode te afastar de consumir o pão com fermento natural. Então, eu te falei também que eu, como você, tenho certeza, adoro economizar. E é bem mais barato fazer do que comprar. E daí eu te contei que você não precisa parar de comer pão. E também te dei a maior razão para você mesmo fazer seu pão, que é essa satisfação, a gratidão de espalhar saúde, de fazer, né, o pão para você, para as pessoas que convivem com você. E eu também te mostrei por que fazer em casa é muito melhor do que comprar. E você entendeu que fazer seu próprio pão saudável, com fermento natural, é a sua melhor escolha. É uma atividade extremamente satisfatória, relaxante, né? E fazer um pão, então, para você e para quem você gosta, é gratificante. É a opção mais segura e confiável, ou seja, você sabe quais são os ingredientes, as quantidades, a qualidade. É muito mais barato, e te falei duas coisas, que nunca mais eu comprei pão, pão de mercado, e que vender pães é altamente lucrativo e é uma ótima oportunidade para quem quer fazer uma renda extra. Falei também da vantagem de você poder fazer pão sempre que quiser, quantos pães você quiser. Falamos sobre congelar e a facilidade então para consumir. Eu expliquei que mesmo quem trabalha o dia todo fora, vai se planejar. E eu posso te guiar com modelo de planejamento de horários para fazer pão com fermento natural. Falei também que eu posso te ensinar a ler todas as receitas, a fórmula do padeiro, lembra? Vou te ensinar a fazer pães com os utensílios domésticos que você tem na sua cozinha. Vou te ensinar a fazer pães saudáveis com fermento natural para você presentear a sua família, seus amigos, e eles também vão sentir os benefícios. E você descobriu então que não precisa ficar na cozinha o dia todo fazendo pão. Gente, eu estou muito feliz com a participação de vocês lá na comunidade exclusiva nossa do Pão do Seu Jeito, lá no Facebook, em ver o que as pessoas que desejam fazer pão saudável com fermento natural em casa, artesanalmente, estão dizendo lá na nossa comunidade. Olha, gente, eu tenho alunos que, assim como você, também não têm tempo, no sentido de que trabalham fora, não têm dinheiro para trocar o pão comum e comprar o pão com fermentação natural, não tinham conhecimento de nenhuma técnica sobre isso, sobre levain, sobre fazer pão, e estão conseguindo fazer e estão bastante felizes. Então, assim, é muito bom, é maravilhoso ver que tantas pessoas comuns, né? Pessoas como você, que talvez nem saibam nada sobre esse pão ainda, elas estejam trocando tantas informações, experiências, vivências, desejos, as suas dificuldades, né? Porque a gente vai caminhar junto. Lembra que eu falei? É uma comunidade, é uma rede que se forma de pessoas que adoram
comer pão e que vão fazer o seu pão também junto. Então eu vou dizer mais uma vez, se você não viu ainda, vai lá, assiste os 2 encontros anteriores e porque é muito importante para você entender as partes desse quebra-cabeça. Esse assunto é muito importante, isso que a gente está colocando aqui. Comenta, vai lá também, comenta e vem fazer parte dessa comunidade que a gente está criando. Vamos espalhar mais saúde para todo mundo. Nós vamos construir isso juntos. É isso que o meu coração fica feliz. É muito gratificante saber que tantas pessoas têm interesse em espalhar saúde, que estamos construindo a nossa comunidade com esse objetivo. Então é importante que você não tenha dúvidas de que fazer esse pão, o pão do seu jeito, é a sua melhor escolha. Vamos começar então agora o nosso tema do nosso terceiro encontro, que é mitos e verdades do pão saudável, e conheça o método Pão do Seu Jeito Saudável. Então vamos lá, vamos começar, porque nos primeiros encontros, muitas pessoas elas tiveram muitas dúvidas e me procuraram. Então, assim, como eu sempre digo, a dúvida de alguém é a mesma, né? Pode ser a mesma de uma outra pessoa. Inclusive, principalmente assim, quando interesses são em comum. Então, aqui no caso, as pessoas que querem continuar comendo pão com mais saúde, com mais longevidade, com bem-estar e que querem espalhar mais saúde também para as outras pessoas. E então, um pão com fermento natural, ele pode ser o primeiro passo nesse início de 2024, feito por você na cozinha da sua casa, mesmo que você ainda não saiba nada sobre isso. Bom, então assim, eu resolvi hoje responder todas as dúvidas e perguntas para que você entenda e queira fazer esse seu pão saudável com fermento natural aí na sua casa. E eu vou te ajudar nessa jornada, tenha certeza disso, porque é o que eu adoro fazer. E nós vamos juntos espalhar mais saúde por aí. Bom, então eu vou começar por uma das coisas que mais me perguntam. Denise, eu preciso de utensílios específicos para fazer o pão com fermento natural? Não, você não precisa de utensílios específicos. Eu vou começar falando de um utensílio que eu considero indispensável, que é uma balancinha, uma balança de cozinha. Muitas de vocês já deve ter na sua casa, na sua cozinha, porque nós costumamos, né, às vezes usar para algumas receitas de bolo, de outras coisas, né? Então, assim, a balança realmente ela é indispensável. Uma balança simples, ela não custa caro, pelo contrário, ela é baratinha e com ela nós vamos ter medidas precisas, né? Porque o pão a gente trabalha com gramas, não com xícaras. Então, assim, a balança eu considero ela indispensável para a gente poder seguir a receita, fazer o pão da maneira bem correta. Agora, existem outros utensílios que eu considero importantes, eles não são indispensáveis, mas que quando você puder ter, é muito bom. Então, aqui seria um termômetro de forno. Olha, o meu já está bem queimadinho aqui, ó. O termômetro de forno, por que que eu considero ele importante? Porque a temperatura do nosso forno, dificilmente, a temperatura real, dificilmente é aquela que aparece no visor, no seletor do forno. Normalmente é menos, tá? Lá pode estar marcando 300 ou 250 e sempre é menos, tá? Então, assim,
O termômetro de forno vai ajudar a você conhecer melhor qual é a temperatura que o seu forno está trabalhando. E aí, às vezes, esse pode ser um fator importante, né, para o resultado final do pão. Aí a pergunta, Denise, mas e se eu não tenho o termômetro do forno? Eu não posso começar a fazer o pão? Claro que pode. Então, como eu disse, ele é importante, mas ele não é indispensável. Eu tenho muitas alunas, acho que até a maioria por enquanto, que ainda não adquiriu um termômetro de forno e está fazendo pão, tá bom? Um outro que é utensílio, que é igual isso que eu falei do termômetro de forno, é um termômetro de alimento. Esse daqui é o que a gente fala um termômetro de espeto, né? Tipo espeto. Ele é muito bom para várias situações também, na verdade, da nossa cozinha. E ele serve para quê? Para eu medir a temperatura da massa. Depois, quando sai do forno, se eu quiser ter certeza, me certificar que aquele pão está assado, embora eu tenho outras maneiras também que não preciso do termômetro para saber se o pão está assado. Mas assim, eu quero ver quantos graus está esse pão que eu acabei de tirar. É muito bacana isso, né? Então, se eu tiver esse termômetro de espeto, ele ajuda bastante. Esse termômetro, inclusive, ele é aquele que as pessoas que fazem coalhada, né? Iogurte coalhada em casa, lembra? A gente coloca o leite, né, morno, e aí a gente coloca um termômetro assim para também ver a temperatura que aquele leite está. Então, algumas de vocês talvez até já tenha, mas ele não é indispensável. É igualzinho o outro termômetro. Do restante, gente, é o que eu mostrei na aula no encontro de ontem. Bols, tigelas de plástico, de inox, de alumínio ou de vidro, como você preferir. Espátula, tá? Aquela espátulinha que vende na loja de material de construção, para ajudar a tirar assim a massa, né? Facilita a limpar assim a mão. Uma coisa interessante é a espátula do padeiro, aquela que corta, tá? Essa é interessante. E do restante, por exemplo, o que a gente usa também? Aquele cesto de fermentação que vocês já devem ter visto, ouvido falar, né? Para fazer um pão rústico. Tem vários modelos, vários tipos, desde alguns mais caros e que, se você preferir, também pode adquirir, mas até se eu não tiver nenhum cesto, eu posso usar um pote de sorvete. Sabe esses potes de sorvete grande, quadrados? Também. Faço uns furinhos nele para poder um pouco dar uma entrada, né, uma respirada, coloco o paninho e ele vai sair, vai fermentar ali. Então, assim, ele também não é indispensável, tá? Ele vai ali de gosto. Cestinhos de vime, cestinhos de corda, esses de artesanato, formato. Sabe aquele cestinho de que a gente põe prendedor de roupa, tem alguns assim retangulares? Nossa, eu já fiz pão naquele. Você também, ele já tem até furinhos. Você coloca o pano, né, um paninho de prato e coloca a massa lá. Também serve, sai um formato bem bonitinho, tá? Sabe redondo, aquele de lavar arroz, né? Tem aqueles cestinhos assim, ou tipo fruteirinha, também serve. Então, essa é a lista dos utensílios que a gente usa, né, para fazer o pão. Deixa eu ver se eu lembro. A luva térmica. Luva térmica é para nossa segurança, né? Então, assim, também é um utensílio que quem às vezes já faz coisa na cozinha já tem. Posso pegar, mas eu não tenho a luva térmica. Eu costumo pegar, Denise, com o pano de prato, né? Com um pano. Pode também.
pensando mais na nossa segurança mesmo. A luva térmica é bem legal, né? Para se proteger de queimaduras, para qualquer coisa que a gente use o forno, tá? E que mais? Eu acho que assim, mais nada de utensílios que a gente possa precisar. Então, não tem por que não começar a fazer o pão, né? Não são os utensílios que vão nos impedir de começar o nosso pão com fermento natural. Lembrei agora também que tem um utensílio que ele não é essencial, mas que talvez você tenha em casa e você não sabe que dá para usar para fazer os nossos pães com fermento natural. É a máquina de fazer pão, a máquina de pão, sabe aquela? Não é para fazer o pão lá dentro. Ela tem uma função, não sei se são todas iguais, a minha é antiga, é número 8, mas parece até que são todas iguais. E você usa só para misturar e ela fica sovando ali por uns 10 minutos, até uns 10 minutos. Ela é muito prática. Outro utensílio que também, caso você tenha, é uma batedeira. Uma batedeira que possa bater massa, né? Que a massa do pão é um pouco mais pesada. Então, também ela vai ser útil. Mas, olha, eu vou te dizer, eu, é, enquanto eu faço a quantidade, né, os pães para casa, eu não uso a batedeira, nunca usei. Eu comprei a minha batedeira planetária da Oster, né, uma simples, na época que eu comecei a fazer os panetones, que é um outro tipo de massa. Mas assim, para fazer o pão do dia a dia, o pão de forma, o pão rústico, eu prefiro muito mais, eu sempre gostei de fazer na mão. Olha, para fazer 2 pães é muito rápido para fazer na mão, entendeu? Eu nem sujo o bol da batedeira. Então, concluindo, sobre os eletrodomésticos, eu te ensino a fazer no seu forno doméstico, tá? Com o seu forno doméstico. Eu recomendo que você faça essa parte manual. Ela é muito terapêutica, é muito tranquilo, tá? Para fazer isso com a quantidade que a gente faz de pães para a família. Hoje eu tenho sim um forno semi-profissional, eu tenho uma masseira, mas eu só comprei esses 2 equipamentos quando as encomendas minhas aumentaram bastante. Isso foi bem recente, inclusive, tá? Então, enquanto isso, mesmo quando eu já vendia, eu ainda fazia na mão, porque é possível. Uma outra pergunta bastante recorrente por aqui. Quem trabalha fora, quem não tem muito tempo ou é muito ocupada, vai conseguir fazer esse pão? Eu vou te responder mostrando os pães dos alunos que eles fizeram, alunos que trabalham fora todos os dias, e depois de ver esses pães, você mesmo vai me responder aqui nos comentários se você vai conseguir, ok? Escreve lá. Claro que eu consigo. Eu consigo, lógico.
E eu também posso te ajudar com aquele planejamento de horários para você fazer pão com alguns exemplos, né, de horários de para começar, dos processos, para que na hora que o seu pão esteja pronto, você possa assar ele com segurança, sabendo que ele está próximo da etapa da fermentação, esteja completa, mas dentro da sua rotina. O que você pode fazer, né, para retardar um horário de assamento ou para retardar uma dobra, certo? Então, assim, principalmente agora no começo, você vai se sentir mais seguro para fazer essas mudanças. Não é uma fórmula exata, não é uma fórmula exata ali, uma bússola que não se mexe nem para cá e nem para lá. Não, é para você se sentir mais seguro nesse começo. Vários planejamentos de horário que você, só de bater o olho, você vai ver já assim, ah, nossa, é verdade, não precisa ser sempre assim. Amanhã meu horário é diferente, então eu posso adaptar dessa outra maneira. Deu para compreender? E para você ficar mais tranquila quanto a essa questão de horários e de tempo, eu vou colocar nos próximos dias, dentro do meu curso, uma aula que vai te ensinar a fazer o pão mais fácil do mundo. Não é o nosso método tradicional do pão do seu jeito, tá? Que é muito importante para a gente poder entender tudo que acontece naquele processo, cada processo, cada etapa, mas é uma maneira, é um outro jeito que, a partir do que a gente já sabe como funciona o pão com fermento natural, a gente pode fazer dessa maneira, principalmente naqueles dias que você está com menos tempo ou que você quer adiantar, você tem menos tempo para você fazer a manipulação, mas você precisa e você quer comer aquele pão. E já te adianto, é um pão com fermento natural, de longa fermentação, super, super saudável. Os resultados de cada pão dependem de cada etapa, de como foi feita a manipulação, o processo. Então, o resultado desse pão, ele é diferente. E eu, aqui em casa, todo mundo gostou. Você vai provar e vai ver. Talvez você goste mais desse ou mais daquele, só que ele é um pão realmente mais fácil, com pouquíssimo tempo de manipulação. Eu quero dizer, aquele tempo, e ele é muito mais de observação. Então, assim, nós vamos usar o tempo, aquele tempo que a massa precisa, porque a massa, ela trabalha sozinha, né? Por isso que ela tem os descansos, ela vai para a geladeira, tudo isso ainda estão acontecendo lá muitas reações. Então, nós vamos usar esse tempo a favor do resultado, a favor da nossa falta de tempo. Nós vamos usar o tempo da massa a favor da nossa falta de tempo, tá? Vocês ficaram curiosos? Então, esse pão vai estar lá no nosso curso, uma aula exclusiva dele. Bom, continuando, olha essa pergunta aqui. Eu não sei nada de cozinha, muito menos de pão. Por que eu vou começar a fazer? Gente, se você não gosta de cozinha, eu até entendo. Não é realmente todo mundo, né, que tem afinidade com tudo, principalmente às vezes na cozinha. Mas você já experimentou essa sensação de fazer algo que a sua família gosta, que você pode entregar para ela e receber aquele sorriso de volta? Aquela gratidão mesmo daquelas pessoas para quem você entrega alguma coisa que você fez com tanto amor, com tanto esforço, muitas vezes.
principalmente, né? Sabe aquilo assim? Nossa, você faz isso? Tipo assim, não sabia que você conseguia fazer, que você sabia fazer, né? É, não sabia que você sabia fazer pão. E aí aquela surpresa, você surpreende e recebe de volta, então, esse sorriso, essa gratidão das pessoas. Então, pode ser que falte apenas um incentivo para você começar a curtir esses momentos. Tem que experimentar, né? Quando a gente faz assim alguma coisa para o outro, ele sente e devolve tudo isso para você. A gente tem que tentar. E depois eu quero ouvir de você como que foi. Vou deixar aqui agora para vocês mesmos ouvirem das alunas. Olha o que elas contam sobre isso. Eu nunca tinha feito pão, eu não sou muito assim até na cozinha mesmo, assim, de cozinhar, de fazer as coisas, sabe? Faço o básico mesmo, assim. E, nossa, eu me encontrei fazendo pão. Adorei a experiência. Eu queria fazer alguma coisa, algum trabalho manual, alguma coisa que eu me identificasse, né? Como eu não tenho muita aptidão por essas coisas de artesanato, acho que vai ser legal para mim aprender alguma coisa diferente, fazer alguma coisa diferente. Acho que é até uma terapia, né? A gente fazer alguma coisa assim que a gente coloque um tempo para aquilo, se dedique para aquilo, né? E aí eu fiquei muito feliz depois, né? Porque quando eu comecei a fazer, as pessoas da minha família começaram a elogiar, assim, ah, nossa, que delícia. Aí você fica mais com o prazer de fazer mesmo, né? Eu faço a minha dieta, eu faço a minha comida, eu tento seguir a risca, eu tento fazer o melhor, mas não é a minha paixão cozinha. Nunca foi. É difícil para mim, porque é o que eu estou falando, cozinha não é o meu ponto fraco, assim, forte, vamos dizer, né? Eu não estava com muita coragem. Mas aí eu falei, ah, é bom, porque aí eu sempre vou ter esse pão. Tudo que é novo, né, dá insegurança, né? E a gente quer muito que dê certo, não é? Eu enfrentei, não Certo. pensei. Todo mundo pode, todo mundo consegue, né? É uma alegria, é muito bacana. Como tudo na vida, que é um desafio. É muito legal, né? Todo mundo comer, todo mundo, aquela briga para comer o pão. Estava orgulhosa de mim. Porque eu tô te dizendo que cozinhar, fazer coisas na cozinha não é a coisa que me fascina. Mas como era uma cuidar de mim, eu falei, não, eu vou. Não é, quer dizer, eu venci uma coisa que não é um prazer e está sendo legal. Priorize. Se é saúde para você, arrume um tempo e corra atrás. E vence os obstáculos, porque às vezes não é o que você mais quer. Mas se a pessoa não estiver bem, ninguém vai estar, ela não vai conseguir estar bem com ninguém. Então, se priorize. Ah, e outra coisa também, porque as pessoas estão tomando conhecimento mais do benefício do pão de fermentação natural, né? E então elas ficam muito interessadas, as minhas amigas. Ai, Rô, você fez o curso porque eu postei? Você fez o curso? Já fez o pão? Deu certo o pão? Eu já dei para algumas amigas. Então, essa coisa também de você fazer e presentear é muito bom. Tem de dar alguma coisa. É estar fazendo alguma coisa pensando em alguém, não é? E daí, claro, sempre que a gente começa a fazer alguma coisa nova, a praticar, né? Qualquer coisa nova, bate aquela dúvida: será que vai ficar bom? Eu tenho medo de não conseguir. Essa é uma questão muito particular, porque no final das contas, né, cada um tem o seu gosto e as suas preferências também. Eu não sei se você já provou esse tipo de pão feito com levain, mas todo mundo que prova, todo mundo que experimenta, depois não quer comer mais outro. Isso eu garanto.
Eu, desde o meu primeiro pão que eu fiz, eu já tinha provado, mas assim, eu amei. E toda a minha família também gostou. Daí, os meus amigos, depois, os clientes, eles adoram. É um pão, eles brincam, né? Um pão que vicia, porque na verdade você não consegue mais comer aquele pão anterior. Você aprende a gostar, né? O nosso corpo é esperto, né? Principalmente as papilas gustativas. A gente se acostuma com aquilo que é bom e esse pão é saboroso. Então, assim, aí os meus clientes também, eles adoram. E é por isso que a minha agenda de pedidos é sempre tão cheia. É por isso que eu cheguei até aqui. Então, eu recomendo que você faça esse teste, se dê essa chance. E também, principalmente, a sua saúde vai agradecer, né? E pode contar comigo. Vamos caminhar juntos. Vamos fazer esse pão com fermento natural na sua casa. Uma outra dúvida que aparece importante é quando as pessoas colocam, né? É que eu não tenho sintomas, não tenho doenças que me impeçam de comer pão. Por que escolher esse pão para fazer em casa, tá? Então, gente, quem vai responder primeiro aqui para vocês é uma aluna, tá? E ela nem sabia também que ela estava com esse processo inflamatório. Então, assim, ouçam primeiro, ouçam direitinho, tá? Com bastante atenção. Intestino preso, gases, né? Um pouco de dor, então, tudo isso aí ela falou, olha, você está muito inflamada no geral, né? Essa inflamação do intestino. Então, ela falou para eu ajeitar essa questão da alimentação, né? É aquilo, né? Na verdade, tudo começou quando eu tive herpes no começo do ano, herpes zoster. Então, eu fiquei preocupada, falei, ai, nossa, minha imunidade está baixa. Então, né, nisso que eu fui procurar uma nutricionista para ela me orientar alguma coisa de suplemento. Então, ela falou, não adianta eu te dar só um suplemento, um probiótico para melhorar a tua imunidade, então o seu intestino não vai absorver. Você tem que melhorar o intestino para poder absorver melhor os nutrientes. Então, acho que aí foi esse todo que ela, né, depois que eu comecei a melhorar, não tive problema, aí ela me deu suplemento. Então, assim, foi um passo a passo, né? Fui emagrecendo, me sentindo melhor, com mais ânimo também, né? Nossa, ele adorou. Ele falou: Não, você tá ótimo, assim você vai ficar com muita saúde, né? Porque essa coisa da inflamação que acho que é muito motivo de doença, né? Tem também a Rosilene, que ela também sempre se sentia um pouco mal quando ela comia o pão comum, tá? Então, assim, é muito importante que às vezes não é porque eu já estou com alguma doença, mas a gente, saúde é prevenção, né? Saúde a gente tem que tentar, saúde a gente tem que trabalhar com a prevenção. Sempre, sempre é melhor evitar do que depois a gente ter que tratar. Eu tenho uma questão, eu tenho tireoide Hashimoto, né? Na tireoide. E sim, e o glúten não faz bem, né? Além do glúten, os pães têm muito conservante, muitos componentes químicos, né? Que inflama ainda mais o organismo e aí acaba acarretando um trabalho maior da tireoide, um funcionamento maior e desregulado. Na verdade, eu não sabia que eu tinha isso, né? Mas o pão de padaria, esse pão que a gente, pãozinho, nunca me caiu muito bem. Eu não sabia ainda disso. Estava muito difícil. Às vezes até eu sentia que um amargo na boca, um pouquinho atacava meu fígado, se eu excedesse em consumir. E aí, nas nossas consultas, eu sempre falava para ela que eu sentia muita falta do pão. Aí eu falei,
É muito leve, é muito gostoso. Então, não podia comer pão sem ser de fermentação natural. Tem todo esse processo, o processo de fermentação, e também o cuidado que ele é feito em casa, né? Ele é mais caseiro, então tem menos componentes poluentes, né? Então, por isso eu podia comer. Ela liberou comer esse pão. E agora uma dúvida bem prática, uma pergunta bem prática e super importante também. Quais são os tipos de pães que eu posso fazer com fermento natural, que eu posso fazer com levain? Todos, todos, gente. Nós podemos fazer com fermento natural o pão de forma, o pão rústico, brioche, massas enriquecidas, tipo a bisnaguinha, pão francês, pizza e o que mais você quiser. Todos os pães podem ser feitos com fermento natural, certo? O fermento natural, na verdade, ele veio muito antes, né, dos outros fermentos. Já existia o pão com... Já era feito com fermentação natural sempre, né? E agora, sim, quais são os pães que eu ensino no meu curso? E por que isso? Eu acredito que, como tudo na nossa vida, são etapas, tem fases, degraus, certo? Ninguém nasce já andando, falando, ninguém entra na escola no último ano já para se formar. Então, eu ensino no meu curso os pães que eles são base, eu chamo eles assim, pães básicos, que vão abrir a porta para você depois se aventurar nesse mundo da panificação com fermento natural para outros pães, certo? Com eles, depois de você aprender esses pães que eu coloco, você vai saber o momento que você vai poder partir para outros tipos de massas. Só com esses dois tipos de pães, não são dois tipos, são dois pães básicos, duas massas básicas, mas que derivam uma variedade imensa de tipos de pães, de recheios, de incrementar grãos, variar porcentagens de farinha. Entendendo o básico, você se aventura depois a começar a colocar e variar as proporções as diferentes proporções nessas duas massas, tá? Então, depois de aprender esses pães básicos, né, esses dois, você vai poder se aventurar, você vai saber o momento que você vai partir para outros tipos de massas. E eu vou te adiantar, eu estou preparando e tenho planejado as coisas novas, tá? Para esse ano. Vamos ver quem acerta, qual vai ser o próximo curso que vai sair. Comenta aqui embaixo e depois no final eu conto. Muitas novidades. Outra pergunta que vem. É fácil de fazer? Bom, essa é uma questão um pouco relativa, né? O que é fácil para um, o que não é fácil para o outro, o que cada um considera, né? Ser fácil ou não. Mas vocês viram os meus alunos que estão conseguindo? Eles também acho que tiveram essa mesma dúvida que você está tendo agora. Mas veja os pães que eles estão fazendo e como que eles estão satisfeitos. Então, assim, a minha maior alegria é saber disso, que eu estou atingindo o meu objetivo de espalhar saúde para mais e mais pessoas que estão cada dia mais felizes e estão satisfeitos fazendo seu pão em casa. Vocês viram os pães dos meus alunos? E eu te ensino um passo a passo, leve, descomplicado, para que você possa fazer no seu tempo e você consiga fazer o pão do seu jeito, sim. E tudo que a gente começa, né? Tudo que é novo, ele pode não ser fácil da primeira vez, nem da segunda. Quando a gente vai aprender a tocar violão, quando a gente vai aprender a fazer crochê,
Será que é fácil já de início, né? Mas o que acontece? Logo na sequência, ele começa, com a prática, a se tornar fácil. Então, isso é uma coisa para a gente pensar também. O desafio, né? Tudo que a gente nunca fez é um desafio e ele passa a ser fácil logo depois. E tem sempre aquela dúvida de algumas pessoas que pensam: ah, será que eu não prefiro comprar pronto em algum lugar ou encomendar de alguém que faça? Por que será que eu devo fazer em casa? Continuo te dizendo, você saber o que você colocou de ingredientes no seu pão, a vantagem de você poder fazer pão sempre que você quiser, sem se preocupar onde comprar, se você vai encontrar, se vai dar certo a agenda da pessoa que vende, você fazer quantos pães você quiser, vários de uma vez, congelar, poder consumir, ter sempre disponível. E além disso, o pão feito em casa sempre vai ser mais barato. E além disso, você pode presentear muitos e muitas pessoas com aquilo que você fez, por um custo bem pequeno. Vocês se lembram da dica do congelamento, né? Então, além, claro, dele ser muito mais barato, nós falamos disso já aqui, o custo do pão feito em casa, certo? É muito menor do que se você comprar naquela padaria artesanal ou você encomendar de alguém que faça. E eu falo disso com propriedade, porque eu faço as duas coisas, certo? Eu faço para mim, para minha família, eu presenteio e nunca mais comprei pão. E eu também faço para vender, e eu sei bem dessa oportunidade que a gente tem fazendo isso, trabalhando com isso. Bom, então assim, se você gostou também de saber e se você se interessa por isso, comenta aqui embaixo para eu saber. Pode escrever uma palavra, vender ou renda extra. E a dúvida também, se não é a primeira, é a segunda que mais recebo. Denise, eu não tenho levain, como que eu vou fazer esse pão? Claro, sem o fermento, né? Sem o levain não dá mesmo para fazer pão. Tá certo. Mas eu já te disse aqui que eu tenho um e-book chamado Do Zero ao Levain. É a criação do fermento, tá? Qualquer um pode fazer na sua casa. E esse e-book, ele vai te ajudar, então, a fazer o seu primeiro fermento. Isso caso você não conheça ninguém aí que possa te dar uma isca na sua cidade, né? Se você for aqui de São Paulo, a gente pode também ver uma maneira, a gente pode ajudar a divulgar quem pode ter uma isca na sua cidade. Até mesmo lá na comunidade do Facebook nós podemos divulgar. E de repente tem alguém aqui que está assistindo e que mora perto da outra e que tem a isca. E aí você já se adianta para começar a fazer o pão. E eu já te falei, então, que é só ir lá na nossa comunidade, lá no Facebook, comunidade exclusiva do Pão do Seu Jeito, e digitar a palavra garapa para você ganhar o seu e-book, né? E eu também tenho uma ótima surpresa sobre isso. Eu vou te contar já já. Bom, eu também recebi algumas dúvidas, né? Algumas perguntas práticas já. Eu vou responder algumas aqui. Por exemplo, o meu pão fica, às vezes o meu pão fica como disco voador. Já ouviram, né? Essa expressão disco voador, que o pão abaixa, fica aquele, né, achatadinho, aquele formato de disco voador.
Vou dizer o seguinte, pode acontecer sim, e pode ser várias coisas que estão acontecendo, em várias etapas. Mas assim, normalmente o pão que vira disco voador, ele faltou estrutura, faltou a gente estruturar melhor a massa, e ele pode também ter passado do ponto de fermentação, tá? Mas por isso que é importante nós entendermos o processo, entendemos os fatores que interferem na fermentação natural na hora que a gente está fazendo o pão. E aí você mesmo vai identificar o que está acontecendo, por que ele ficou tipo disco voador, tá bom? Continuando aqui nos mitos e nas verdades dos pães com fermento natural, esse é muito interessante e muito importante, que é um mito. Farinhas de mercado, né? Farinha de mercado não faz pão bom? Ou bate muito essa dúvida também, será que eu preciso de uma farinha importada? Será que para eu vender pães eu posso fazer com farinha de mercado? Então aqui a resposta, sim, sim, as nossas farinhas nacionais de mercado vão fazer um ótimo pão também. Cada farinha, claro, ela vai dar um resultado diferente. Se você usa, né, a farinha X, Y, a importada ou a nacional, uma artesanal. Então, cada uma, o resultado é diferente. Mas você vai ter um pão bom com a farinha também de mercado. É saber manipular, é saber o quanto de hidratação ela suporta, é entender aquela farinha, aquele ingrediente que você tem. Então você vai poder sim. Os meus pães eu uso farinha de mercado, a farinha integral eu uso farinha artesanal, tá? E eu não trabalho com farinha importada. Não há essa necessidade para a gente ter um pão saudável. Outra dúvida prática, né, e que você pode já estar pensando, porque você está assim pensando naquele pãozinho que você já vai comer, né? Então, como que eu faço um pão macio e com a casca mais grossa? Vocês veem como que a preferência de cada um é diferente? Tem gente que gosta de casca mais fina. Miolo macio todo mundo gosta, mas a casca varia. E o pão do seu jeito também é nesse sentido, porque você vai fazer um pão que atenda o seu gosto, o gosto da sua família, certo? Então, assim, um pão de casca grossa e mais macio. A casca, ela tem a ver com a quantidade também de vapor que a gente coloca na hora do assamento e a hidratação que a gente usa na massa, tá? Principalmente isso. Sempre tem muitos outros fatores, mas assim, se eu uso menos, se eu gosto de uma casca mais grossa, a quantidade de vapor nela interfere bastante, tá bom? E a pergunta que muitas, né, têm dúvida é sobre o ponto de fermentação. Nós temos duas etapas de fermentação quando nós estamos fazendo o pão. A primeira fermentação, que a gente chama fermentação de bancada, que é da hora que eu misturo o meu fermento até a hora que eu vou modelar. Essa é a primeira fermentação. E eu tenho a segunda fermentação, que pode ser a frio ou em temperatura ambiente, que é do momento que eu coloco no cestinho, na forma, até o assamento, tá? Nas duas etapas de fermentação, a gente não é um ponto só, tá? A gente costuma dizer o ponto certo da fermentação, mas não é que é um exato momento, só naquele momento que eu já tenho que colocar para assar, por exemplo. Eu tenho uma faixa aí, né? De um momento que
o pão está muito pouco fermentado e depois, a partir de um outro momento, que ele já está passando a fermentação. Então, nessa faixa, que é uma faixa ideal para a gente colocar o pão para assar, ele tem algumas características, essa massa, tá? Ela ainda tem bordas arredondadas nas beiradas. Você vai, se você tocar a massa, você vai sentir as bolhas, sabe? Como um balão, né? Você sente que tem ar lá dentro, ele está macio, não está aquela massa ainda baixada, tá? Você vê, às vezes, até assim, na superfície, as bolhas. Então, assim, existem características que vão te nortear, que vão te ajudar a saber, eu vou colocar esse pão para assar agora. Ah, essa pergunta é muito interessante, tá? É possível transformar as receitas de fermento comum para o fermento natural? Sim, como eu disse, todos os pães podem ser feitos com fermento natural. E transformar receitas do fermento, né, comum para o fermento natural é possível sim. Aí depois é só a gente ver qual é a receita e normalmente a quantidade que nós usamos é de 20 a 30% de fermento natural em relação à farinha. Aquela porcentagem, aquela fórmula do padeiro, tá bom? E para as massas enriquecidas, a gente usa um pouco mais. Eu coloco de 30 até quase 50% de fermento natural. Aquele fermento que eu gosto de usar, que é o sweet levain, ou mesmo um fermento com uma proporção mais firme, tipo 1, 2, 3. Bom, então, continuando, eu acho que agora eu respondi todas as dúvidas que surgiram nessa semana Pão do Seu Jeito Saudável. Vocês já sabem o que é mito e o que é verdade. E eu também respondi algumas dúvidas práticas, algumas perguntas que vieram. Agora resta ainda uma. Muitas pessoas, elas estão interessadas em se inscrever para a próxima turma O Pão do Seu Jeito. Mas o que é o Pão do Seu Jeito que eu tanto falei aqui e eu falo sempre? Eu vou te contar um pouquinho sobre o meu método Pão do Seu Jeito e sobre a nova turma que vai se formar na semana que vem. O Pão do Seu Jeito, ele é o método que eu criei depois de anos praticando e foi inspirada na minha experiência e no meu conhecimento, para que ele seja leve para você. Então eu montei o meu curso online. Então vamos lá. O método Pão do Seu Jeito, ele é baseado em 5 pilares, nessa ordem. Primeiro, simplicidade. Você utilizar aquilo que você tem em casa, ingredientes fáceis de encontrar, eletrodomésticos que você já possui. Também não é necessário ficar sovando a massa o dia inteiro, nem ficar passando horas fazendo pão. O tempo de manuseio da massa é muito menor do que o tempo da observação. 2. Segundo, entendimento. O que é o entendimento? É a compreensão do processo para você ter mais liberdade em cada etapa quando você está fazendo pão, nos horários, no planejamento e na possibilidade de você criar receitas autorais, receitas suas. Terceiro, prática. Seguir as etapas do curso. Isso é muito importante, gente. Repetir os processos, treinar, praticar para o aprimoramento. A prática, ela leva à excelência, ao aprimoramento. Assim como tudo na vida. O que a gente não treina, a gente esquece, certo? Então, faça virar rotina. Quarto, conexão.
Você vai desenvolver as habilidades manuais e também emocionais, que vão te ajudar a reduzir a ansiedade, aprimorar a paciência. Você vai se conectar com você mesmo através do fazer o pão. E quinto, conquista. É o último pilar, seguindo as etapas anteriores, você vai conseguir fazer o seu pão do seu jeito, que te deixa feliz. É a sua realização porque você conseguiu fazer um pão saudável em casa, espalhar saúde para quem você ama. Esse é o maior benefício. E agora, então, eu quero falar para vocês do meu curso, O Pão do Seu Jeito. Ele é 100% online, então você pode assistir de onde você quiser, a hora que você quiser, basta você ter acesso à internet. E o curso, ele está gravado lá na plataforma Hotmart, e ao você se inscrever, você vai ter acesso aos meus 2 pães. Os pães que eu considero de maior sucesso de vendas, e também os que eu considero que são a base para você fazer outros tipos de pães. Então, é o pão de forma e um pão rústico clássico. E você pode assistir quantas vezes você quiser, dentro de 12 meses, todas as aulas. Você pode ir pausando, revendo cada processo com calma, entendendo cada benefício do pão com fermento natural que ele traz para a sua saúde, sempre que você tiver dúvidas. O curso foi pensado, gente, para facilitar ao máximo a sua jornada. São aulas em vídeo, muito didáticas, e além disso, ele tem material em PDF para você imprimir, para você poder ler quando você quiser, revisar, e usar também como referência, fazer as suas anotações. Os alunos também do curso, eles também podem tirar suas dúvidas por e-mail ou na própria plataforma lá do Hotmart. E além disso, nós temos a comunidade para as orientações e as dicas para te dar mais segurança nessa sua jornada. E olha, gente, é um curso bem completo, dividido em módulos. E para quem está se perguntando, Denise, eu não tenho Levan, como que eu vou conseguir fazer? Vou já te dizer, um deles, um dos módulos, é sobre fazer o seu Levan do zero. Ele está bem explicadinho passo a passo, com vídeos, é um módulo completo sobre isso. Além disso, tem módulo de utensílios, o módulo dos ingredientes, o módulo de cada etapa do processo. Ou seja, né? Qualquer pessoa que queira fazer um pão mais saudável vai acompanhar bem tranquilamente, assim como os meus alunos que vocês já viram aqui nessa semana Pão do Seu Jeito Saudável. Também, lembrando, a gente tem a comunidade exclusiva para os alunos Pão do Seu Jeito no WhatsApp. Porque lá vocês ficam sabendo com antecedência sobre os eventos importantes, é um tirar dúvidas, a gente compartilha, pode trocar muitas informações. E super importante, nós teremos também 2 encontros em datas pré-definidas para a gente tirar as dúvidas. Se vocês não puderem participar online pelo Zoom naquela data, não se preocupe, porque depois essas aulas vão ficar gravadas lá na plataforma. Vou deixar lá. Bom, e para quem é o curso Pão do Seu Jeito? O curso Pão do Seu Jeito é para você que quer melhorar a sua saúde. É para quem quer se alimentar melhor, para quem quer continuar comendo pão. É para quem nunca fez pão, mas também para quem já faz. É para quem quer aprender algo novo, é para quem quer reduzir a ansiedade, uma atividade manual para relaxar, uma terapia manual. E é para você também que tem interesse numa renda extra.
E qual é o investimento? Lá na plataforma da Hotmart, eu tenho os 2 cursos Pão do Seu Jeito. Como eu disse, o Pão do Seu Jeito de forma e o Pão do Seu Jeito rústico. Mas eu resolvi aqui fazer uma coisa muito doida para essa turma. E para quem comprar o Pão do Seu Jeito rústico, vai levar também o Pão do Seu Jeito de forma. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Você compra um e leva os 2. Mas é para quem comprar o rústico, tá bom? Eu já vou explicar como você vai comprar, segura um pouquinho aí. Se você comprasse separadamente os 2, o investimento do Pão do Seu Jeito de forma é de R$ 179 à vista. 10 vezes de R$ 20 no cartão de crédito, gente. Do Pão do Seu Jeito rústico é R$ 297 à vista ou 10 de R$ 34 no cartão de crédito. Daria R$ 476. Eu tenho um combo lá na Hotmart que sai por R$ 395. Mas como eu te disse, para quem comprar o Pão do Seu Jeito rústico, nessa turma, vai ganhar o Pão do Seu Jeito de forma. Então, o combo rústico mais o de forma, ele vai sair por esse investimento R$ 297. O valor do combo lá na plataforma é de R$ 395, 10 de R$ 46. Mas quem comprar agora nessa turma só vai investir somente R$ 297, 10 vezes de R$ 34,62. É uma economia de R$ 179. E para quem ainda está em dúvida, vamos fazer uma simples conta. Quanto você gasta num café com pão na padaria? Cada parcela, gente, pense um pouquinho, não paga nem aquele cafezinho com a fatia de pão na padaria comum. Você com sua família, esposo, namorado, não é mesmo? Dê o primeiro passo, aprenda a fazer aquele pão saudável, o Pão do Seu Jeito saudável com fermento natural na sua casa. E aí você também não precisa deixar de comer pão. O seu investimento e o seu esforço, eles vão valer a pena se você conseguir espalhar mais saúde para quem você ama. E Denise, e se eu não gostar do curso? Bom, eu acho difícil isso acontecer. Mas se você realmente não gostar, você tem 7 dias para você cancelar a sua inscrição, me mandar um e-mail e eu te devolvo seu dinheiro. Sem questionamento, sem perguntas, ok? E aí, passados esses 7 dias, se você viu as aulas, seguiu os processos, registrou com fotos e vídeos, e mesmo assim você não conseguiu fazer o Pão do Seu Jeito em até 30 dias, eu vou te dar uma consultoria individual de 1 hora e mais 30 dias para você continuar seguindo todo o processo, todas as aulas e fazendo seu pão. E além de tudo isso que eu te falei, eu vou dar alguns bônus para todo mundo que se inscrever nessa próxima turma do curso Pão do Seu Jeito. Quem aqui gosta de bônus, né? Vocês vão ganhar um e-book com algumas das minhas melhores receitas. Tem receita do pão de cacau com chocolate, com gotas de chocolate, cranberry. Tem brioche, tem pãozinho de cenoura sem açúcar, tá? E outras. Você vai receber também uma planilha de cálculo da quantidade de ingredientes que eu falei agora há pouco, para quando você quiser aumentar a quantidade de pães ou de farinha da fornada, você já
calcula rapidamente o restante dos ingredientes em gramas. Aí você pode ficar fazendo rapidinho sem ter que fazer os cálculos. E também vai receber o modelo de guia de planejamento com horários, que vai ser uma base para você se sentir mais confiante e seguro nesse início do seu pão do seu jeito saudável. Só esses bônus, eles têm um valor de mais de R$100. E eu tenho aqui mais duas notícias, uma boa e uma má. Qual vocês querem primeiro? A boa. A boa é que as inscrições do curso Pão do Seu Jeito para todo mundo irão começar na segunda-feira, dia 5, às 8 horas da manhã. Quem se antecipar a comprar primeiro vai poder comprar com um desconto, com mais desconto. Isso é exclusivamente para quem comprar antes das 8 horas da manhã, no dia 5 de fevereiro, agora, segunda-feira. Tudo bem? Agora, a má notícia é que se você não comprar nos próximos dias, mais especificamente agora até dia 10 de fevereiro, sábado, quando vamos fechar essa turma, infelizmente, a próxima oportunidade vai ser somente na outra turma e talvez o valor ele não seja o mesmo, nem esses descontos, nem os bônus, nem o brinde. Então, assim, não deixa para depois, porque você vai acabar perdendo essa oportunidade de fazer o pão do seu jeito saudável em casa e de trocar o pão comum de mercado, que prejudica a sua saúde, por um pão mais saudável. Além, claro, de deixar de presentear outras pessoas que você ama. Opa! Vocês ouviram a palavra brinde? Eu falei brinde. Então, olha só, lembra que eu falei agora há pouco da surpresa para quem fala para mim que não tem levain? Gente, para os 20 primeiros que comprarem, antes das 8 da manhã do dia 5, agora na segunda-feira, eu vou enviar uma isca do meu fermento desidratado dentro do Brasil, tá? E vocês pagam só o frete e eu envio de graça. Sem mais desculpa para não fazer o pão do seu jeito saudável em casa. Eu quero ver todo mundo fazendo o pão do seu jeito. Esse é o brinde que eu te falei. Então, para os 20 primeiros que comprarem, antes das 8 da manhã, eu vou enviar esse brinde. O meu levain desidratado, o frete por conta do comprador e a isca do levain de graça. E eu falei também de desconto para quem quiser se antecipar, para fechar com chave de ouro, para você sair de cima do muro, se juntar a nós nessa comunidade que está se formando. Quem comprar até o dia 5 de fevereiro, segunda-feira, antes das 8 horas, antes de abrir as inscrições para o restante das pessoas, que vai abrir às 8 da manhã, eu vou te dar esse desconto. 10% de desconto sobre o valor de 297. Você vai usar o cupom PDSJ10 e então o valor vai ficar por R$ 268 à vista. É imperdível, gente. Depois disso, tá? Depois disso, das 8 da manhã, do dia 5, o preço retorna, tá? Sem desconto mesmo. Ele volta ao normal. Mesmo assim, claro que vale a pena, né? Porque vocês viram o preço normal do combo, pelo que você vai poder pagar nessa turma que a gente está abrindo. E como eu quero dar, né, assim, total atenção para quem está de verdade interessado, e eu não posso atender o número, né, tão grande assim de alunos ilimitado de uma só vez, então
As inscrições vão acontecer somente do dia 5, segunda-feira, até o dia 10 de fevereiro, sábado, às 23 horas. Ou, caso você esteja, então, super interessado em ganhar o brinde, o desconto, as inscrições vão abrir agora e ficarão até as 8 horas da manhã da segunda-feira, para você poder se antecipar aos demais. Então, gente, não deixa para depois a sua decisão. Não deixa para depois a sua decisão de melhorar a sua saúde. Escolha o quanto antes fazer e consumir o pão com fermento natural, um pão mais saudável. Porque daí você vai conseguir também ajudar outras pessoas que você tanto ama. Vamos então começar 2024 bem. Essa é a sua oportunidade de dar o primeiro passo. E eu tenho certeza que na próxima turma que eu vou abrir agora, na segunda-feira, vão surgir novas histórias inspiradoras de muita saúde e satisfação, com pessoas cada vez mais informadas e mais conscientes. E eu quero ver também quem acertou qual vai ser o meu próximo curso Pão do Seu Jeito. Vocês se inscreveram? Aqui no comentários, vocês escreveram? Lá no grupo. E aí, qual será que vai ser o meu próximo curso? Todo mundo adora. Quem falou focaccia acertou. Em breve. Também quero agora passar para vocês a palavra secreta de hoje, para quem quer as dicas de como começar a vender. Comenta lá na comunidade a palavra saúde, que eu vou te enviar. Bom, gente, e depois de tudo que eu falei hoje, e também nos dias anteriores, né, nos 2 encontros anteriores, se você acha que consegue fazer o pão do seu jeito, seguindo só uma receita lá da internet, ou só consumindo o meu conteúdo gratuito que eu disponibilizo para vocês nas minhas redes sociais, tá tudo bem também, tá? Tem muito conteúdo mesmo, né? E eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Porque todos os dias eu também recebo mensagens de muitas pessoas dizendo, né, que fizeram algum dos meus pães e que assistiu um vídeo meu lá, que ajudou bastante. Vejam as mensagens das pessoas. Isso me deixa bastante feliz também. Mas eu quero te contar, né, que inclusive assim, na minha jornada pessoal, eu percebi que aprender sozinho não é tão simples quanto parece. Todos os dias eu recebo perguntas, dúvidas, eu ajudo pessoas que estão tentando fazer sozinhas, mas que no meio desse percurso elas percebem que não é tão fácil assim. Precisam de um método, de alguém ajudando elas de perto. Eu também já ajudei quem já tinha feito outros cursos, mas não estava feliz com o resultado do seu pão. Não conseguiu fazer o pão do seu jeito. Sim, as dúvidas que vão surgindo na sua jornada, eu já passei por isso também. Por isso que fazer parte da comunidade, do Pão do Seu Jeito, do grupo que tem os mesmos objetivos que você, vai acelerar a sua jornada. Eu tenho certeza disso. Então, com os 5 pilares do meu método, simplicidade, entendimento, prática, conexão, conquista, do meu curso Pão do Seu Jeito, eu vou te ensinar técnicas que dão certo. Eu quero te ensinar a observar estágios da massa, a compreender a influência que o tempo e a temperatura têm sobre essa massa. Gente, o meu objetivo é que você também possa espalhar saúde e não se frustrar nesse aprendizado.
Não basta ter uma receita e não entender o que você faz com ela. Receitas a gente sabe que a gente tem ao monte na internet, mesmo com fermento natural. Mas isso não basta para você fazer o seu pão do jeito que você deseja. Bom, gente, então, se você ficou interessado em fazer parte dessa nossa comunidade, já clica aqui no link que aparece aqui em algum lugar dessa página, ou lá no meu link da bio, @depampão, lá no Instagram, fica embaixo da minha foto, ou então me manda uma mensagem, um e-mail, que eu te mando o link para você já cair direto na plataforma da Hotmart. Aí você já garante o brinde, o desconto e os bônus que eu falei. Um e-book com alguma das minhas melhores receitas, a planilha de cálculo da quantidade de ingredientes, né, que eu falei agora há pouco, para quando você quiser aumentar a quantidade de pães da fornada, e o guia modelo de planejamento com horários, para você se sentir mais seguro, mais confiante para fazer o pão do seu jeito. Eu quero ver todo mundo fazendo o pão do seu jeito. Então, para finalizar com chave de ouro, para você não ter mais dúvidas, para você se juntar a nós nessa comunidade que está se formando, quem comprar até dia 5 de fevereiro, agora na segunda-feira, antes de começarem as vendas para todo mundo, que vai abrir às 8 horas da manhã, eu dou mais um desconto de 10% sobre o investimento de R$ 297. Você vai usar o cupom PDSJ10. E depois disso, depois das 8 horas da manhã, dia 5 agora na segunda-feira, o preço volta a ser sem desconto, ok? Mesmo assim, vai valer muito a pena. Por quê? Pelo preço de um, como eu disse, você vai poder fazer 2 pães, você vai aprender os 2 pães base, que são os maiores sucessos da minha jornada aqui da panificação com fermento natural. E então, se você não quiser nenhum desses bônus, nem o brinde, nem o desconto, então você na segunda-feira você vai receber um link lá no nosso grupo do WhatsApp, te chamando para um encontro, no qual eu quero te explicar com mais detalhes, mais sobre o curso Pão do Seu Jeito, os módulos, as formas de pagamento, tudinho, tudinho. Então, não percam essa oportunidade de se inscrever agora já. Clica no link da bio, lá embaixo da minha foto, ou aqui deve ter um link que se está aparecendo aqui em qualquer lugar da tela. Manda uma mensagem para mim, escreve no e-mail, pode escrever aqui no comentário, põe quero PDSJ, que eu vou te enviar o link da plataforma. Você vai cair direto na plataforma do Hotmart sem dificuldades. Muito fácil. E aí lá a compra você já faz por lá mesmo. Bom, estamos chegando ao final de mais esse encontro, do nosso terceiro encontro. E antes de finalizar, eu preciso te dar 3 avisos. O primeiro, a nossa comunidade lá exclusiva do Facebook, gente, ela vai ficar aberta até às 23 horas e 59 minutos agora do domingo à noite agora, dia 4, tá bom? Então, se você ainda quer colocar alguma dúvida, alguma pergunta, ficou com alguma dúvida de hoje ou mesmo dos encontros anteriores, pode colocar lá que eu vou tentar responder o máximo, certo? E você vai poder ainda fazer outros comentários, compartilhar a sua história. Então, se você não tem, ainda não faz parte, se você ainda não faz parte lá da comunidade, clica aqui no link que aparece aqui na tela e vem com a gente, vai lá fazer parte da nossa comunidade junto. Pão do seu jeito.
Ah, e além disso, amanhã, sábado, eu vou colocar lá os links dos encontros dessa semana Pão do Seu Jeito Saudável, para você assistir de novo, né? É muito bom a gente assistir mais de uma vez, processar devagarinho para poder entender bem, né? Mastigar bem tudo, todo esse conteúdo tão importante que a gente conversou essa semana. E se você também não tinha ainda assistido, para que você possa entender do que se trata o meu curso Pão do Seu Jeito, a partir das pessoas que já experimentaram, testaram, tá? E aprovaram, né, o curso. E aí elas já estão se beneficiando de mais saúde. Outra coisa muito importante, a mais importante, já se adianta e compra agora o seu curso Pão do Seu Jeito, com os bônus que eu te falei, com o desconto, com o brinde do Levan Desidratado. Não fica esperando até segunda-feira, manda uma mensagem no e-mail, no direct, manda sua dúvida, se você tiver alguma dúvida, tá bom? Clica no link lá da bio. Tudo fácil, sem complicação. E para você que não tem dúvida, já sabe que deseja melhorar a sua saúde, que quer continuar comendo pão e quer fazer o seu pão com fermento natural em casa, não vai esperar na segunda-feira. Eu já vou te encontrar na nossa aula inaugural, logo depois que acabarem todas as inscrições, quando a gente começar a nossa turma, eu vou te ver lá. E vou ficar muito feliz de estar te recebendo nessa turma Pão do Seu Jeito. Ou eu te espero na segunda-feira, às 8 horas da manhã, para o nosso último encontro. Um abraço, muito obrigada pela companhia desses dias de hoje, tá bom? Tchau, tchau, então, eu te vejo na segunda-feira.